Igreja Presbiteriana Aliança Limeira. Para ouvir mais estudos e mensagens, acesse www.ipalimeira.com.br. Nós temos voltado a nossa mente, e espero que também o nosso coração, para pensarmos nas coisas lá do alto, para refletirmos sobre o reino de Deus, a sua justiça e a maneira como ele precisa ser estabelecido no mundo no qual nós vivemos. Na nossa primeira fala de ontem, eu disse a vocês, a gente trabalhou um pouco sobre o fato de como nós fomos criados de forma transcendente para algo muito maior. Quando Deus criou Adão e Eva e consequentemente nós viemos ao mundo, Ele fez a mim e a você para algo muito maior do que a nossa própria existência nesse mundo. No meu coração, no seu coração, há um desejo de transcendência enorme. Essa é a razão pela qual nós não conseguimos satisfação em nada nesse mundo. Nem nada, nem ninguém. Porque nós não fomos criados para as coisas desse mundo e para nos satisfazermos nessas coisas. Nós fomos criados para algo muito maior. Mas por consequência do pecado, o nosso coração, que deveria ser direcionado unicamente para Deus, passou a ser direcionado principalmente para o nosso coração. E existe um ídolo maior do que todas as demais divindades que nós levantamos no nosso coração, chamado eu. E nós, a partir de então, queremos sempre a glória para nós e não queremos dá-la ao Senhor. Nós sempre vivemos no egoísmo e não no altruísmo. Sempre estamos pensando em nós. E não apenas pensando em nós, mas colocando a nossa satisfação nas coisas criadas, a fim de satisfazer o nosso ídolo maior, que é o nosso eu. E nós achamos que, por meio dessas coisas, nós teremos satisfação da nossa alma e plenitude na nossa vida. É um mero engano. Porque quanto mais nós buscamos essas coisas, mais insatisfeitos nós nos tornamos. É como uma droga. Quanto mais você usa, mais insatisfeito você quer, mais usar você precisa, e assim, consequentemente, durante toda a sua vida. Então isso a gente trabalhou na nossa primeira fala. A razão pela qual eu comecei falando sobre o nosso próprio coração é porque é exatamente isso que mais nos impede de buscarmos o reino de Deus. Porque nós pensamos em nós mesmos, nós damos pouca atenção às coisas do Senhor. Porque estamos preocupados mais conosco. Porque nós pensamos em nós mesmos, nós damos pouco valor às coisas da eternidade, porque nós queremos viver o aqui e agora. Na segunda fala, eu falei sobre a nossa maior missão. Porque nós não estamos nesse mundo para ganharmos dinheiro, para sermos felizes ou construirmos o nosso próprio reino. Não, não. O Senhor nos colocou nesse mundo como embaixadores do seu reino. De tal maneira que, em tudo que nós fazemos, nas mais diversas áreas da nossa atuação, nas mais diversas esferas da sociedade, nós estamos ali para poder servir o reino de Deus. Então você não estudou anos e mais anos, por exemplo, para ter uma profissão, ter uma formação, ser um médico, um advogado, ou qualquer outra coisa, para que você pudesse realizar-se com essa profissão, ganhar muito dinheiro com essa profissão, ou fazer qualquer coisa relacionada a esse mundo. A sua primeira função, onde você está, é servir ao Cordeiro de Deus como embaixador de Deus. Antes de você ser médico, você é um embaixador de Deus. Antes de você ser um advogado, você é um embaixador de Deus naquele lugar. Antes de você ser um engenheiro, você é um embaixador de Deus. Antes de qualquer outra coisa, Deus te colocou ali como um embaixador do reino para poder servir ao seu reino. E quando nós então, aonde nós estamos servimos ao reino de Deus, nós estamos, entre outras coisas, estabelecendo o reino de Deus aqui e apontando para aquilo que nós viveremos na eternidade. Mostrando para o mundo e para que até mesmo a nossa esperança continue
cada vez mais firmada nessa verdade, nós estamos mostrando de como será o reino de Deus. E ao mesmo tempo, diferenciando o reino dos homens do reino de Deus. E talvez a melhor ilustração para isso seja a parábola do bom samaritano. O texto diz que o texto nos fala que lá estava um homem passando estrada fora, quando de repente foi surpreendido por um ladrão. E esse ladrão então aparece com a filosofia tão presente no nosso mundo, que é a filosofia do egoísmo. E esse homem, ele é conduzido por um lema: o que é seu é meu. E ele tira tudo que aquele homem tem, deixa seminu e praticamente semi-morto. Depois que aquele homem está lá caído, passa 2 religiosos. Primeiro, um sacerdote, é aquele que está ali no templo para fazer o sacrifício e apresentar o povo diante de Deus. E em seguida, o levita, aquele que conduz o povo de Deus à adoração. E depois que ele passa, primeiro passa um, e diz o texto que ele passa de longe. Depois passa o outro, e de semelhante modo passa de largo, de longe. E aqui nós temos a filosofia daqueles que fazem com que haja uma espécie de dicotomia entre espiritualidade e vida presente na sociedade, que coloca a fé em compartimentos. Eles já tinham prestado o seu serviço no culto, eles já tinham adorado a Deus no culto, e eles já tinham cumprido o seu lado, a sua espiritualidade. E agora eu vou tocar nesse mundo, e aqui nós encontramos a filosofia da indiferença. O que é meu, o que é seu, é seu. O que é meu, é meu. Nem você se importa com o que é meu, nem eu me importo com o que é seu. E eles vão embora. Finalmente passa alguém que entendeu o que é ser um cidadão do reino dos céus. E diz o texto que justo samaritano, aquele que era odiado pelos judeus, vai até a presença daquele homem, conversa com ele, dá os primeiros cuidados, depois leva-o para um lugar de abrigo, para um abrigo seguro, e ainda diz: olha, cuide desse homem. E se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu faço o pagamento. E aqui nós temos a filosofia do amor. O que é meu, mas é teu quando você precisar. E é assim no reino de Deus. No reino de Deus, nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. No reino de Deus, não há lugar para o egoísmo, mas sim lugar para o amor altruísta. No reino de Deus, é diferente do reino dos homens, onde reina a perversão, a injustiça. No reino de Deus reina a justiça e a paz. Por isso que todas as vezes que nós cumprimos a nossa função e agimos como embaixadores do reino de Deus, nós estamos exatamente experimentando, mesmo que ainda de forma de prelúdio, aquilo que nós um dia desfrutaremos no céu, quando reinaremos na Shalom de Deus. Estamos apontando para o grande reino de Deus, que durará para todo sempre. O reino que durará para todo sempre. Hoje eu quero então falar para vocês e quero conversar um pouco com vocês nesses minutos do nosso culto sobre a vida de um homem que viveu intensamente por algo maior. Sobre a vida de um homem que entendeu o que é viver para a glória de Deus. Entendeu o que é gastar a sua vida servindo como embaixador do reino de Deus. Por isso eu queria que você levasse aí os seus olhos para a nossa liturgia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 até o versículo de número 8. As crianças, por favor, prestem atenção. Eu queria que vocês desenhassem hoje aquilo que vocês mais desejam na vida. Se você pudesse desenhar algo maior que você quer ter na sua vida, nos próximos anos, o que seria esse algo maior? O que você mais quer ter na vida nos próximos anos?
Desenhe isso para mim, por gentileza. Os pais, depois conversem com os seus filhos e vejam se isso tem a ver com o reino de Deus ou já há uma espécie de balaíns, né? Não é um baalzão, mas um balaíns aí já, um ídolozinho já nascendo no coração do filho de vocês. Paulo, ele está na sua última viagem missionária, já nas suas últimas ações missionárias, preso, e ele então escreve essa carta ao seu filho amado da fé, Timóteo. A Timóteo, que estava já meio que desanimado com algumas questões relacionadas à fé e à vida cristã. E ele escreve então essa carta a fim de motivar a Timóteo para que ele pudesse entender a importância de viver intensamente para o reino de Deus. E apesar dessa carta ser escrita, é uma carta escrita a um pastor, é uma carta pastoral, na verdade aquilo que é apresentado por Paulo aí serve de ensino para todos nós. E Paulo, depois de falar como vive o mundo, no capítulo de número 3, a maneira horrível, a maneira egoísta, a maneira narcisista, hedonista que o mundo presente na sua época estava vivendo, e é um retrato do que o nosso mundo está vivendo, ele então se dirige a Timóteo e ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido em libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Recentemente estava lendo uma história que eu achei, no mínimo, muito curiosa. Em uma manhã de 1988, um grande químico que o mundo conheceu, abriu o jornal e começou a ler o seu jornal. Quando, de repente, ele foi surpreendido por uma notícia, no mínimo, inusitada. Dizia aquele jornal que havia morrido um dos maiores cientistas que o mundo tinha visto, Alfred Nobel. Só que quem estava lendo aquele jornal era o próprio Alfred. O que aconteceu, na verdade, foi que um jornalista descuidado confundiu Alfred Nobel com o seu irmão, que acabara de falecer. Curioso com o que diria a seu respeito, Alfred começou a ler a reportagem. Afinal, não é todo dia que se tem a ideia ou a descrição de como as pessoas lembrariam de você no dia do seu funeral. E ele começou então a ler aquela reportagem com muita ansiedade para descobrir o que o mundo diria a seu respeito depois de uma vida tão vasta entregue à ciência e às pesquisas. E ele descobriu uma coisa que não lhe agradou muito. Ele descobriu que ele seria lembrado como um grande químico, sim. Como um grande cientista, sim. Mas ele seria lembrado como o homem que criou a dinamite, e o jornal o descrevia como um mercador da morte. Porque naquela época a dinamite já estava sendo mal usada para as guerras. E ele, olhando para aquilo, sem muito prazer naquilo que ele acabara de ler, ele disse: não é esse o legado que eu quero deixar. Eu não entreguei a minha vida à ciência, às pesquisas, para no final da minha vida ser lembrado como alguém que promove a morte. E diante disso ele tomou uma decisão: deixar grande parte da sua fortuna para que pudesse ser distribuída ano a ano às pessoas que fizessem grandes coisas para a humanidade. E ele deixou nada menos do que 32 milhões de coroas,
para que pudesse ser distribuída a essas pessoas. Por essa razão, todo dia 10 de dezembro de todos os anos, a partir desse ano, nasceu então o Prêmio Nobel da Paz, onde pessoas são recompensadas porque fizeram algo pela humanidade, porque não pensaram de forma egoísta, porque investiram aquilo que os seus talentos, investiram o seu conhecimento, não apenas para ganhar dinheiro e promover a injustiça, mas para o bem da humanidade. E as últimas palavras então de Alfred Nobel exatamente dentro disso. O texto que nós lemos fala de um homem que também já está no final da vida. É bem provável que Paulo tivesse uma aparência já velha, e eu vou explicar isso daqui a pouco. A razão por quê. E Paulo já está em um calabouço em Roma, em uma prisão. E ele então escreve essa carta que nós acabamos de ler um texto, que é a sua última carta ao seu discípulo amado, alguém que ele ama, a fim de dar as suas últimas instruções. Nessa carta nós temos o último legado de Paulo, o último legado que sai da sua pena. E essa carta também, esse texto, de forma especial que nós lemos, é uma espécie de testamento, onde Paulo descreve como foi a sua vida, a maneira como ele viveu, a fim de que a sua vida servisse de exemplo. Assim como ele havia imitado a Cristo, agora ele convida a Timóteo para que imitasse a sua maneira de viver. E Paulo então faz uma descrição da sua vida. E ele usa os 3 tempos para descrever a vida. Ele fala sobre o presente, ele fala sobre o passado e ele fala sobre o futuro. E em relação ao seu presente, Paulo diz o seguinte: eu estou pronto. E nós vemos isso de forma muito clara no texto, no versículo de número 6. Quando o apóstolo Paulo escreve dizendo: ore para mim, ore comigo, por favor. Quanto a mim, estou sendo já oferecido em libação, e o tempo da minha partida é chegada. Em relação ao seu presente, Paulo diz: eu estou pronto. A palavra que aparece aí para nós já, ela se refere a algo que está muito próximo. É algo que já está eminentemente para acontecer. Há uma iminência nesse acontecimento. Paulo talvez ele esteja aqui entendendo que ele não passaria mais do inverno daquele ano. Que ele morreria, e diz a tradição cristã que de fato ele foi decapitado em Roma. Ele diz: a minha vida já está chegando ao fim. E ele diz que a sua morte não seria uma espécie de martírio. Na verdade, ninguém tiraria a sua vida. Ele, na verdade, a entregaria como uma oferta ao Senhor. E ele usa então uma analogia judaica. Observe que ele diz assim: já estou sendo oferecido por libação. A libação era uma oferta que acontecia, ou uma cerimônia que acontecia na oferta judaica. Depois que os sacerdotes já tinham oferecido bastante sacrifícios, depois que ele já tinha feito todo o sacrifício, o último ato do sacrifício era o sacerdote jogar vinho sobre aquilo que havia sido sacrificado e sobre o fogo. E essa última oferta era a oferta final. E essa oferta final agora chegava como aroma suave na presença do Senhor. Era o último ato onde Deus agora se agradava do sacrifício. E aquele sacrifício então, naquele momento, aparecia diante do Senhor como um sacrifício agradável, como um aroma suave. E Paulo então faz essa analogia. Ele diz: a minha vida foi um sacrifício, como nós veremos. E a minha morte é, na verdade, uma entrega.
é, na verdade, o vinho. A minha vida é a oferta. E a minha morte é o vinho. Por isso, é como se ele estivesse dizendo: a minha vida já está sendo colocada num altar do Senhor. O que mais me impressiona nessa descrição de Paulo é que ele não chega no final da sua vida com remorsos. Sabe aquela sensação que nós temos muitas vezes quando nós vamos dormir? Ou quando nós caímos de uma enfermidade, que nós olhamos para o passado e nós dizemos: poxa, eu deveria ter feito tanto isso. Sabe quando você está conversando com uma pessoa que ela está em um estado terminal e ela diz: como eu me arrependo. Como eu me arrependo de não ter feito aquilo. Ou como eu me arrependo de não ter feito aquilo outro. Ou quanto tempo da minha vida eu perdi com tantas coisas. Eu já conversei com pessoas que se converteram na maturidade da vida e o sentimento é de uma tristeza. De pessoas que disseram assim: por favor, pastor, olha, eu penso assim, como foi ruim. Eu entendo que Deus nos chama no seu tempo e tudo está dentro do propósito de Deus, mas como às vezes eu lamento de não ter conhecido Jesus antes. Como eu desperdicei tanto tempo da minha vida com tantas coisas desse mundo. Paulo não tem esse sentimento. Não há lugar para remorsos. Não há lugar para tristezas. Por isso que ele diz: a minha vida agora pode chegar adiante do Senhor como um aroma suave. Jim Elliot, um dos missionários que trabalhou na América Latina, ele disse uma frase que eu acho muito interessante e no mínimo curiosa. Ele disse assim: viva de tal forma que quando chegar a hora de morrer, não tenha nada a fazer a não ser morrer. Viva de tal forma que quando chegar a hora de morrer, não tenha outra coisa a fazer a não ser morrer. Entende agora porque Michael Lloyd Jones orou dizendo: parem de orar por mim, não me retenha da glória. Entende agora porque ele queria que os irmãos parassem de orar pela sua enfermidade? Porque a sua vida agora estava sendo entregue na presença do Senhor. O fato de nós pensarmos na brevidade, na morte, nos leva a analisarmos a brevidade da vida. Meus irmãos, isso é uma das coisas que nós mais precisamos ter na nossa mente e no nosso coração. Nós nos esquecemos que nós somos passageiros. Que nós não somos eternos. Por isso que eu gosto muito do Salmo de número 90. Quando Moisés olha para a eternidade e ele vê a grandeza e a glória de Deus. Mas quando ele olha para si mesmo, ele diz: quem é o homem? E ele diz: a nossa vida, ela vai como um sopro. O tempo passa rapidamente. E ele diz: Senhor, ensina a contar os meus dias para que eu possa alcançar coração sábio. E o que Moisés está pedindo nesse salmo não é que Deus lhe dê conhecimento matemático. Senhor, não deixe eu confundir que eu tenho 50 e eu achar que eu tenho apenas 35. Não. O que ele está pedindo é que Deus lhe dê o entendimento do caráter efêmero da vida, do caráter passageiro da vida. Por isso que se você ler os versículos seguintes, os versículos a partir do versículo de número 13, você vai ver o quanto ele agora pede para que ele se volte para Deus e para que Deus se volte para ele. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a vida é breve e nós não podemos perder tempo com tantas outras coisas. A pergunta talvez que a gente precise fazer aqui é: se você estivesse chegando no final da sua vida, qual é o sentimento que estaria no seu coração hoje? De alguém que está aproveitando muito bem a vida diante daquilo que Deus te deu? Ou de alguém que está jogando a vida fora, desperdiçando o tempo com tantas coisas desse mundo? Essa é uma pergunta justa que nós devemos fazer.
Alguém já disse que você nasce sem pedir e morre sem querer. Por isso a gente precisa aproveitar o intervalo. Ninguém aqui pediu para vir ao mundo e ninguém aqui quer morrer. Por essa razão, enquanto Deus nos dá vida, vamos aproveitar esse intervalo. Vamos viver de tal maneira que nós cheguemos no final da nossa vida e não tenhamos outra coisa a fazer, a não ser entregar a nossa vida como uma oferta de libação na presença do Senhor. Mas se em relação ao seu presente, Paulo diz, eu estou pronto. Em relação ao seu passado, ele diz, eu fui fiel. E olhe só o que ele nos apresenta agora no versículo de número 7. Ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Em relação então ao seu passado, Paulo diz, eu fui fiel. E em relação à sua fidelidade, ele diz pelo menos 3 coisas. A primeira delas é combati o bom combate. E isso mostra o quanto ele viveu intensamente para o Senhor. A palavra combate que aparece aí no texto é um termo grego que dá a nossa palavra agonia. É desse termo que vem a nossa palavra agonia. É como se Paulo estivesse dizendo, por anos e anos a fio, eu agonizei pela tua obra. Essa era a palavra usada para descrever a luta de 2 boxeadores. De alguém que ardentemente está lutando por algo. Mas não é uma luta qualquer. É uma luta intensa. É uma luta desgastante. E Paulo diz, então, eu combati o bom combate. John MacArthur diz que o verdadeiro evangelho é chamado para o autossacrifício e não para a autorrealização. Nós fomos chamados para o reino de Deus, não para nós apenas desfrutarmos e sermos realizados com aquilo que o reino de Deus coloca diante de nós. Nós fomos colocados no reino de Deus para que nós pudéssemos desgastar as nossas vidas nesse reino. Por isso ele diz, eu combati o bom combate. Eu lutei pelo reino do Senhor. E a gente estava conversando no aniversário da Laurinha, uma menina muito linda que tem aqui na igreja. E nós estávamos em uma roda, a gente conversando sobre saúde. E o reverendo Weber falou uma coisa muito interessante. Ele disse que se nós entendermos a nossa maneira de viver no reino de Deus, nós vamos viver de forma muito intensa. E aí ele trouxe uma citação do Packer, de uma interpretação que o Packer faz de João, capítulo de número 8, versículo 57. Porque nesse texto, Jesus está discutindo com alguns líderes, alguns religiosos daquela época. E ele está falando nesse texto como ele é maior do que os seus pais do passado, inclusive maior do que o próprio Abraão. E no versículo de número 56, o narrador diz, as palavras de Jesus, Abraão, vosso pai, exultou por me ver no meu dia, e viu e alegrou-se. Jesus diz isso então para aqueles que estão à sua volta. E aí as pessoas olham dizendo, esse cara é um lunático. Como assim ele conheceu Abraão? Abraão viveu há tanto tempo. E aí ele acrescenta então no seu pensamento e na sua mente, e isso sai nos seus lábios. Disseram-lhe, pois os judeus, ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? E aí o Weber estava chamando a atenção, dizendo que ele aprendeu com o Packer. Packer chamou a atenção dele nesse fato. Quantos anos Jesus viveu? Quem sabe? Jesus viveu 33 anos. Quando disseram isso sobre Jesus, ele ainda estava vivo. Ou seja,
ele tinha menos de 33 anos. Só que aquelas pessoas confundiram Jesus como um homem de quantos anos? De 50. E aí o Parker diz então que a aparência de Jesus era de alguém que era muito mais velho do que ele era. Sabe por quê? Porque ele viveu a sua vida de forma tão intensa que os cabelos brancos chegaram antes do tempo. As rugas talvez chegaram antes do tempo pelo tanto de sol que ele pegou, alimentando as multidões, andando pela estrada fora. A sua pele talvez já era meia descascada de tanta poeira. Por isso eles olham para Jesus e dizem assim: você não tem nem 50 anos? Como você conheceu então Abraão? Quando Paulo diz combati o bom combate, ele diz: eu vivi intensamente para o reino de Deus. Eu agonizei por esse reino. Eu passei fome, eu passei frio, eu passei dificuldades por esse reino, por essa vida. E observe que ele diz uma coisa muito interessante que deve nos motivar a entender a nossa missão no reino. Porque ele diz: eu combati o bom combate. Não é qualquer combate. Não foi qualquer luta. Não foi qualquer vida que ele viveu. Ele entregou a sua vida para a melhor maneira de se viver, que é para o reino de Deus. A palavra bom aqui dá a ideia de algo que é realmente muito nobre. Ele diz: eu combati o bom combate. A pergunta talvez que a gente tenha que fazer é a seguinte: essa vida que nós estamos vivendo, ou quanto da vida que você está vivendo tem sido gasta em algo maior? O quanto da sua vida, do seu tempo, você tem vivido para a glória de Deus? Ou talvez mais, considerando a sua vida espiritual e o seu envolvimento no reino de Deus, qual seria a sua idade que as pessoas dariam? Mas Paulo diz que ele não apenas combateu o bom combate. O texto continua. Ele diz: eu combati o bom combate. E em segundo lugar, ele diz: eu completei a carreira. E agora Paulo vai usar então uma analogia também comum daquela época. Paulo vai falar sobre o curso do mundo. E Paulo vai então descrever a maneira como ele viveu a sua vida como se fosse uma corrida. A palavra carreira aqui era a palavra usada para os maratonistas. E eu não sei se você sabe, mas a história das maratonas, ela tem uma curiosidade muito peculiar. Diz a lenda que um corredor, e um grande corredor, uma espécie de herói grego, sacrificou a sua vida em prol do seu país. Esse maratonista, ele tinha, ou esse corredor, ainda esse era o termo que se dava, ou esse que corria uma carreira, ele tinha uma boa notícia que ele precisava levar para a Grécia. E ele então pega essa boa notícia na mão. E essa notícia precisava dar com urgência. Precisava ser dada com muita urgência. E ele então sai correndo em direção à Grécia, da cidade de Maratona. E ele percorre um grande percurso da cidade de Maratona até a cidade da Grécia de forma muito intensa, para que os seus patriotas pudessem saber essa notícia. E ele corre com muita intensidade, de tal maneira que quando ele chega na Grécia, ele entrega a notícia e ele cai morto depois de entregar a notícia. Como o percurso que ele havia corrido era em média de 42 quilômetros. Então aí surge a maratona. Por isso que tem até esse percurso. É a distância, segundo a lenda, da cidade de Maratona até a cidade da Grécia. E Paulo está dizendo aqui que ele tinha um curso a cumprir.
Ele tinha uma notícia a ser dada. E ele precisava dar essa notícia e ele precisava completar a sua carreira. E ele fez isso. E ele fez isso com muita intensidade. Por isso ele diz, eu combati o bom combate. Mas ele disse, eu cheguei até o fim. Em outras palavras, ele está dizendo, tudo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, eu fiz da melhor maneira que eu pude para a glória do seu nome. Eu não perdi tempo com outra coisa a não ser focado no reino de Deus. E aqui está o final da minha vida. E eu chego diante do Senhor e eu apresento ao Senhor aquilo que Ele me deu. Por isso que a última coisa que Ele diz é guardei a fé. A palavra fé é usada na Bíblia de várias maneiras. Às vezes como fé salvadora, aquele sentimento que nós temos, aquilo que Deus coloca no coração para que nós respondamos à graça de Deus. Mas normalmente a Bíblia apresenta a fé como uma espécie de arcabouço teológico, ou uma espécie de conteúdo daquilo que nos leva a Deus, da nossa salvação. E Paulo diz então que ele recebeu essa fé do Senhor. Ele recebeu essa instrução do próprio Cristo. E ele viveu por essa instrução de forma muito intensa. E ele percorreu o mundo entregando a notícia dessa instrução. E agora ele chega no final da sua vida com essa notícia e ele diz, Senhor, eu preservei essa notícia. Eu guardei a fé. Aquilo que o Senhor me deu está agora depositado diante do Senhor novamente. E sabe o porquê isso é tão interessante? Porque com o passar do tempo nós temos o risco de não perder a fé salvadora, mas de perdermos a fé no que diz respeito ao seu conteúdo. É por essa razão que um estudioso da Bíblia analisou mais de 100 biografias de reis, de sacerdotes, de profetas. E ele descobriu que grande parte, a maioria desses reis, desses profetas, no final da sua vida, já haviam perdido a fé e distanciado do Senhor. Não foi assim com o rei Jeorão, que morreu sem deixar de si saudades? Não foi assim com o maior poeta que o mundo já viu, Salomão, que no final da sua vida já estava distante dos caminhos do Senhor? Só no final da sua vida entendeu que a vida debaixo do sol é mera vaidade? Que deixou que no percurso da sua vida o seu coração se inclinasse para tantos ídolos? Em prol de mulheres, homens abandonaram a fé. Negociaram os princípios cristãos. Em prol das coisas desse mundo, homens abandonaram a fé. Por isso que Paulo vai dizer que Demas abandonou o seu barco em amor ao presente século. Em prol de tantas outras coisas, homens desistiram e não viveram mais sobre a fé. Debaixo da fé, melhor dizendo. Mas Paulo foi diferente. Paulo perdeu família, mas Paulo não perdeu a fé. Paulo perdeu os seus amigos, mas Paulo não perdeu a fé. Paulo perdeu o status que o judaísmo dava. Afinal, ele era um dos maiores dos fariseus. Mas Paulo não perdeu a fé. Todas as coisas do mundo ele diz que ele considerou como refúgio para ganhar a Cristo. Por isso que ele diz em Atos, o que compete a mim é simplesmente que eu complete a minha carreira. É que eu complete a minha carreira. É interessante nós olharmos o quanto nós precisamos ser fiéis no nosso percurso e na nossa vida cristã. O quanto nós não devemos abandonar aquilo que nós recebemos do Senhor de ensinamento e inclinar o nosso coração para os ídolos desse mundo. O quanto nós precisamos chegar na nossa vida diante do Senhor e dizer, Senhor, aqui está aquilo que o Senhor me deu. Dizer, Senhor, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e aquilo que eu recebi do Senhor. Por isso Paulo chega no final da sua vida, agora olhando para o futuro.
Se em relação ao seu presente, ele diz: eu estou pronto. Se analisando a sua vida e a maneira como viveu intensamente por algo maior, ele diz: eu fui fiel. Ele chega no final da sua vida ansiando o reino de Deus, a consumação do reino, ansiando a vida do Senhor. Por isso ele encerra dizendo assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. No coração do apóstolo Paulo agora reina uma expectativa enorme pelo reino de Deus. Na certeza de que ele não abriu mão da sua vida, das glórias desse mundo, dos seus status, de tudo que ele tinha, que ele considerou como refúgio, como lixo por causa de Cristo, à toa. De que de fato existe um lugar maior, um reino maior, um lugar para onde ele foi chamado. E que ali sim ele receberia a verdadeira recompensa. E que ali sim agora ele teria de volta o depósito que ele fez ano a ano do seu tesouro que ele acumulou no céu e não na terra. De fato, Paulo está aqui semi-nu. Não há mais dinheiro, não há mais liberdade. O que reina é a escravidão. Ele sequer tinha direito ao que comer. Ele estava privado de várias coisas que esse mundo lhe apresentou. Mas agora, em alguns dias, quando a sua vida seria entregue como oferta de libação ao Senhor, ele reinaria com Deus para todo sempre. Em um mundo onde agora há abundância. Em um mundo onde ele seria recompensado por tudo aquilo que ele fez e pela sua fidelidade a Deus. E observe como ele descreve isso. Ele diz que ele receberá a coroa da justiça. E o pano de fundo de Paulo que ele escreve a Timóteo é exatamente um pano de fundo de talvez estivesse acontecendo ali as Olimpíadas da Grécia. Porque é um pano de fundo extremamente ligado ao esporte. Se você assiste às Olimpíadas, você já talvez tenha percebido que, mantendo uma tradição grega, até nas Olimpíadas modernas, todos aqueles que são ganhadores recebem uma coroa de louros. Essa era a coroa entregue às pessoas nobres, que fizeram alguma coisa nobre. Aos grandes políticos, aos grandes corredores. E essa coroa então era colocada como uma espécie de homenagem, de honra, pela maneira como aquela pessoa cumpriu aquela tarefa. E Paulo diz que uma coroa está agora preparada para ele, a qual o Senhor dará. Só que você vai até chegar, se você tiver a oportunidade de conversar com um medalhista, você vai poder vê-lo apresentando a sua medalha. Quando os nossos medalhistas voltam de alguma Olimpíada, eles trazem as medalhas. E vocês veem que eles vão em um programa de televisão e eles mostram as medalhas. Mas já observaram que eles não têm mais a coroa? Sabe por quê? Porque a coroa de louros, ela murcha. Mas Paulo está dizendo de uma coroa que nunca vai murchar. Paulo está dizendo de uma recompensa que não é como uma recompensa humana. Que não é como uma honra humana. Paulo está falando agora de uma recompensa que dura para toda a eternidade. Seu galardão. A maneira como agora ele vai viver plenamente diante do Senhor e para o Senhor. É uma recompensa garantida àqueles que são fiéis. É uma recompensa gloriosa àqueles que são fiéis. É uma recompensa pessoal àqueles que são fiéis. É um prêmio que o Senhor dá de maneira justa àqueles que são fiéis. Naquele grande dia nós não nos apresentaremos de mãos vazias. E como será bom ouvir do Senhor dizendo: servo bom e fiel, entra para o meu reino.
Como será bom a gente poder agora, nesse reino, desfrutar de algo muito maior. Mas para isso a gente precisa entender uma coisa. Que a gente foi chamado para viver por algo muito maior. E para um reino que não é esse reino. Por isso eu queria convidar você para que se colocasse de pé. Queria convidar a Cláudia para que viesse nos ajudar juntamente com os irmãos. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando esse hino. E eu queria que você fizesse desse hino a sua oração.